Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia da nossa Autotech, a maior feira automotiva do estado do Espírito Santo, com muita participação, muita tecnologia e muito conhecimento. Então nós estamos aqui no Autotech Podcast para falar hoje com uma das nossas palestrantes, falar de uma área muito importante para você que é gestor, dono de oficina, reparador automotivo, que tem lá seu empreendimento, sua loja de peças, a parte de gestão de tributos e gestão de custos. Eu estou aqui com a Andreika Pedroni, ela tem mais de 26 anos na área e muita experiência para ajudar o setor automotivo. Você tem muita experiência na área automotiva, né? Gostaria primeiro, André, dar bem-vinda para você. Sei que você já é uma parceira do Sindirepa, já atua com muitos dos nossos associados, já prestou alguns serviços, já fez palestra para a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência na relação entre tributos e como é que você construiu essa carreira para a gente iniciar o nosso bate-papo. Olá, Vinícius. Primeiro, gratidão, tá, por estar participando aqui da Autotech, essa feira assim, gigante, maravilhosa. E tem 26 anos que eu trabalho com contabilidade, atuo, né, tenho algumas formações na área de tributos, inclusive de lucro real. Então, vou desde o Simples Nacional até o lucro real para entender de tudo, de gestão, inclusive de tributos e de gestão de custos também, porque a gente faz isso na contabilidade. E tenho aí participado, né, já dei palestras para o FINDES, né, para o Sindirepa, lá no FINDES em 2019, sobre recuperação de tributos, que foi muito interessante. Depois eu tive até o feedback de alguns empresários que foram atrás e conseguiram recuperar mais de 24 meses de impostos. Então, assim, é muito gratificante trabalhar com o setor automotivo, principalmente quando a gente vê o retorno financeiro que dá ao nosso trabalho. Isso aí, é sempre muito importante. Acho que o empresário, num todo, ele é muito focado na operação. Hoje, de certa forma, a gestão financeira da empresa fica um pouco a desejar. E até, eu queria que você, dentro da sua experiência, o que você já observou no mercado, quais são as principais dificuldades das empresas, o que você identifica e talvez propor, dar alguma dica, alguma informação, que por onde ele tem que começar. Acho interessante você trazer esse despertar para o pessoal, porque nem todo mundo gosta de número, acha que gestão financeira é somente número, mas ela vai muito além disso. Então eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, da realidade hoje, o que você encontra nas empresas que você atende. É interessante que você falou que o empresário não gosta, né, de mexer com os números, mas ele gosta de lucro. E para ter lucro precisa mexer com os números. Então, às vezes, nem sempre a gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que precisa ser feito para gerar lucro. E acho que iniciando, né, todo mundo tem que iniciar. E até quem está com descontrole financeiro, que precisa melhorar, precisa olhar para a sua pessoa física. Isso que eu indico primeiro, sabe? Porque nesses anos, tem um dado interessante do IBGE, em 2021, foram abertos 930 milhões de CNPJs, mas fecharam 650 milhões de CNPJ. E eles trouxeram o principal indicador de fechar esses CNPJs foi falta de controle financeiro. Então, o descontrole financeiro leva as empresas a fecharem. E foi levantado um dado que apenas 17% das empresas têm controle financeiro. Então, assim, é importante estar olhando para o financeiro da empresa, sabe? E aí a gente vê, quando a gente entra, né, nas oficinas, nas autocenters, a gente vê uma mistura de despesas, CPF e CNPJ. E aí a gente indica o quê? Começar a olhar o CPF. Então, porque com muito amor no coração, um CPF fraco gera um CNPJ fraco, sabe? Então, assim, primeiro eu preciso conhecer as minhas despesas pessoais, elencar mesmo, sabe? Todas as minhas despesas, o que eu preciso de pagar para não ter que misturar na pessoa jurídica. Então, vamos supor, eu levanto lá que eu tenho um custo fixo na minha pessoa física de R$10.000. Então, eu sei que eu preciso ter um prolabore de 10 mil para pagar os meus custos. E
E aí eu vou para o CNPJ. E aí eu levanto no meu CNPJ as minhas receitas, meu faturamento, minhas vendas e segrego minha despesa, aquilo que é despesa variável, aquilo que é despesa fixa, e coloco ali esse meu prolabore de R$10.000. Então eu preciso transferir todo mês esse valor. Então é simples, sim. É pegar para fazer, sentar e fazer. Se eu não tenho condição de fazer, porque eu tenho operação, a gente entende que tem o quê? A empresa é um universo, tem fatores externos, né, ao negócio, que é o quê? O governo, os parceiros, fornecedor, cliente. Internamente eu também tenho vários setores dentro da oficina para olhar a operação, meus processos internos, o atendimento do cliente, o sucesso do cliente, pós-venda. Então é muita coisa. Então se eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso de ajuda. E aí nós precisamos o quê? Buscar ajuda, né? O orgulho, a autossuficiência às vezes atrapalha a empresa de crescer. E aí nós precisamos ter, o setor precisa buscar uma ajuda, sabe? Nesse aspecto. Concordo plenamente com você, assim, eu também trabalho na área de gestão, acabo vivenciando algumas questões muito parecidas com você, que você também lida. Eu não sou da área de finanças, mas a finanças é que determina a parte de venda. Na verdade, tudo começa pelo financeiro, né? Então a gente não... toda meta que eu traço, ela tem que ser baseada no que a empresa precisa para sobreviver, o lucro que o empresário deseja, mas eu prolabore. Então essa construção realmente é um pouco complexa, muitos empresários não têm condição técnica de entender como funciona. Muito importante efetivamente pedir ajuda. Uma outra coisa que eu sempre percebo é a dificuldade na formação do preço, serviço e produto. Produto é um pouco mais simples. Agora, preço de serviço da área de reparação automotiva é sempre uma coisa muito complexa. Alguma dica, alguma sugestão? Porque a precificação é que vai determinar o resultado da minha empresa, no fundo do sistema, né? No fundo de tudo é o preço que eu vou cobrar do meu cliente que vai determinar o meu resultado. Então, você tem alguma dica nessa área de precificação? O que você orienta aos empresários? Como é que ele pode fazer essa formatação? Pelo menos uma dica rápida, que eu sei que é um processo complexo, mas que você pode, com as palavras, olha isso, olha aquilo, é importante elencar essa despesa, que esse custo ele é variável, ele é fixo, o que é fixo, o que é variável, como é que ele computa aquilo no preço? Por favor, gostaria de ouvir você um pouquinho sobre isso. É complexo, mas não é impossível, né? O serviço, por isso que o controle financeiro é importante. Primeiro, eu preciso saber meu custo fixo. Então, eu abri uma empresa, eu preciso saber se tem aluguel, água, uma média de água, luz, telefone, tudo que envolve a minha empresa, aquilo que, mesmo a minha empresa não faturando, eu vou ter que pagar. Isso é custo fixo. Então, eu preciso conhecer esse custo fixo. E aí, depois que você conhece o custo fixo, você vai para o custo variável. Custo variável é tudo aquilo que eu dependo de alguém me contratar, eu dependo de uma receita, né, de prestar um serviço para eu ter aquela despesa. Então, essa é a despesa variável, é a despesa com produção. Esse controle eu preciso ter como que eu faço? A gente orienta sempre sistema, né? Hoje, você consegue por planilha, você consegue ali, mas o tempo que você vai demorar para isso, talvez o custo-benefício não compensa você deixar de ter um sistema. Então, o sistema bem alimentado, porque não adianta eu ter um sistema e não alimentar. Então, todo o sistema tem que ser explorado. Eu vejo empresas pagando sistema e não usando. Usa só para emitir nota. Então, precisa ser feito também o controle dos custos variáveis. Então, eu vou fazer uma reparação, um serviço de reparação. Quais seriam os meus gastos variáveis para aquele serviço? Eu preciso ter elencado. E aí, eu juntando os gastos variáveis e a minha receita, para calcular minha receita, que é meu preço, eu preciso saber o quê? Quanto aquilo ali vai impactar, vai pagar também do meu custo fixo. E não também deixar de colocar no preço o imposto. Porque o imposto não é
o empresário, a empresa, o CNPJ que tem que pagar. Quem paga o imposto é quem está consumindo, é quem está ali buscando o serviço. Então, esse imposto precisa estar no preço. Então, eu preciso, para calcular um preço, né, não tomar um prejuízo, eu preciso lembrar de que eu tenho que colocar os gastos variáveis, o meu tributo, que eu vou pagar, que eu vou repassar, e o custo fixo, quanto que aquilo vai conseguir pagar da minha margem, né? Tem a minha margem de lucro. E aí tem um ponto de equilíbrio. E aí sim eu vou colocar o meu lucro, que eu preciso de lucro. Porque o CNPJ, né, a gente falei de Prolabore, né? Você tem que ter o Prolabore para pagar os seus custos fixos, né? Uma gordurinha. Mas o lucro é aquilo que vai realizar os sonhos, porque o CPF também tem sonhos. Então ninguém abre uma empresa para não ter lucro, para não realizar sonhos. Então é muito importante ter esse controle, porque às vezes você vê as pessoas, né, desanimando do negócio, né, ficando desgostoso, abrir trabalho e não realizo nada. Então quando você começa a fazer esse controle, né, consegue pagar, discriminar os seus gastos, trazer e ainda sobrar o lucro para você realizar o seu sonho, você começa a ter prazer no seu negócio. Importante lembrar sempre que Prolabore não é lucro, né? Prolabore é a obrigação da empresa de pagar. Lucro geralmente a gente executa no final do exercício, né? Deu lucro, deu resultado, eu posso sim programar uma retirada, não esquecendo de que a gente precisa deixar um giro para a empresa estar sempre funcionando, né? Isso é muito importante. O capital de giro é fundamental que ele seja preservado e mantido o tempo todo. Que é ele que é o pulmão de funcionamento da sua empresa, o seu pulmão e seu coração, né? Em uma das palestras que a gente vai dar hoje, eu vou falar justamente sobre as demonstrações financeiras, que, por exemplo, o fluxo de caixa, ele permite que você encontre o seu giro de caixa, aquilo que você tem que deixar no caixa da empresa para ela respirar, para ela não depender do seu CPF. Então, assim, nós temos as demonstrações, o fluxo de caixa, tem a demonstração do resultado do exercício, tem indicadores como o ponto de equilíbrio, que faz você enxergar até onde, né, você pode ir, até com descontos, até para captar, então, mais receita, né, no mercado, com um valor, com um preço apropriado, que dê para você ali estar competitivo, né, no mercado. Então, assim, tem demonstrativos que te geram essa possibilidade de você, necessidade de giro. Então, quando você olha para os números, né, e essa consciência que é importante trazer para o empresário, a importância que eles vão até gostar de ter números, né, pelo que nós começamos falando, que às vezes não dá atenção para os números, mas o número vai dar tanto resultado para ele. A partir do momento que você tem um norte, quando você sabe para onde você quer ir, onde você quer chegar, fica tudo muito melhor realmente na vida do empresário. Ele poder muitas vezes dizer sim e dizer não para algum serviço, dizer sim ou dizer não para um desconto. Eu acho que a sua palestra vai ser muito importante nesse sentido, para ele gerir a empresa dele de forma melhor. Mas seguindo nisso, vamos falar, você falou uma coisa seguinte: tributo é repasse. Então, beleza, o empresário fala, a gente paga muito imposto, o tempo todo ele paga muito imposto, mas ele tem que entender que imposto geralmente é um repasse. E o que você tem identificado hoje de oportunidades na área de tributos para esse setor de serviço, para o setor de peça, que é venda de produto? Qual seria algumas estratégias interessantes que você tem identificado de oportunidades que podem ser lançadas? Eu sei que é muito genérico, mas hoje dentro do seu segmento automotivo, o que ele deve ficar atento, até para saber se ele está pagando mais, pagando menos, o que ele poderia deixar de recolher, como é que ele controla um pouco mais isso? É muito importante um planejamento tributário, porque no setor automotivo tem muitas oportunidades, né? E como a palestra, né, de 2019, a gente fala de recuperação de crédito, e essas empresas, elas recuperaram porque, na verdade, elas pagaram indevidamente. Então, quando nós falamos de repasse, né? O tributo ele é um repasse. Só que se você estiver calculando errado, o seu preço está fora e você está pagando uma coisa indevida, né? Então, um planejamento tributário vai permitir que você consiga
Sim, aproveitar todos os benefícios. Né? No mercado a gente vê, no segmento automotivo, a gente vê a substituição tributária. Então, a substituição tributária do ICMS é o fabricante que ele paga por todo mundo. E é importante você estar no seu sistema parametrizado para formar um preço correto, considerando que naquele produto, quando é uma revenda de peça, você não tem o ICMS. Assim como o PIS e COFINS. Né? Nós temos várias peças e equipamentos no setor automotivo que também é incidência monofásica, onde a indústria ela paga. E o que a gente vê muito quando pega, a empresa não levando em consideração esse PIS e COFINS. Ele acaba pagando PIS e COFINS. E aí você precisa identificar isso e até pode recuperar dos últimos 5 anos que você pagou indevidamente. Então, assim, é interessante olhar que, quando eu falo olhar separadamente o comércio de peças e o serviço prestado. No comércio de peças eu posso tirar o PIS, COFINS e ICMS de muitos equipamentos e produtos, né, e peças ali. Então fica interessante. Também, e aí vai para o serviço, tem muitas autocenters que fazem contratos de longo prazo. E aí a gente tem o regime de caixa e o regime de competência. Porque quando ele presta o serviço, dependendo do contrato, ele pode receber em 90 dias. E aí, se ele está no regime de competência, o que é o regime de competência? Quando eu emito a nota, eu presto serviço, eu já tenho que pagar o tributo. E aí eu só pago o tributo, só que eu só vou receber, só vai entrar no dinheiro do meu caixa daqui a 90 dias. E aí, na legislação permite que eu tenha um regime de caixa, que eu faça a apuração do meu imposto pelo regime de caixa, que é o quê? Eu só vou pagar o tributo quando eu receber. Então, assim, é um fato importante para olhar. Você não descapitaliza a sua empresa para depois receber. Isso é importantíssimo, né? Entender, então, primeiro é fazer uma análise tributária, né? Entender, porque muitas vezes eu estou no Simples, às vezes você está beleza, estou englobado no Simples, mas será que não tem uma alternativa melhor? Será que eu não consigo melhorar, desenvolver algo diferente, que eu possa crescer? Porque também tem isso, né? Se eu desenquadro, risco de desenquadrar, você está o tempo todo naquela corda bamba aí, abre outro CNPJ às vezes, e às vezes a opção muitas vezes é melhor não é abrir outro, é você fazer um trabalho de melhoria realmente do seu regime, colocar um sistema para que te dê robustez, para que você mude o enquadramento. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A importância de um bom contador, de uma boa consultoria e o fato de estar assim, o que ele precisa cobrar, o que ele precisa entender minimamente para que ele não seja, que ele tenha consiga trocar com esse contador, com essa pessoa, um pouco mais de informação para não aceitar tudo que já vem pronto e muitas vezes entender que ele pode ter alguma outra oportunidade. Ele precisa ter um contador que, no mínimo, de 6 em 6 meses, faça esse planejamento tributário. Por quê? Assim, você falou do Simples Nacional, né? O Simples Nacional é uma tabela progressiva. Sabe? No serviço, vamos falar aqui do nosso estado, do Espírito Santo, que o Simples Nacional você pode faturar até 4.800.000 para estar no Simples. Só que o sublimite do Espírito Santo é 3.600.000. Isso significa um faturamento de 300 mil por mês. Então, 300 mil somando serviço e comércio. Tá? O faturamento global. Só que aí dentro, quando você vai calcular e você recebe o seu DAS ali do Simples Nacional, você calcula separado. A alíquota pro serviço é uma e pro comércio é outra. Né? Como eu falei, o comércio você tem possibilidade até de tirar o ICMS e o PIS/COFINS. Só que quando você junta os dois faturamentos ali, você vai subindo na tabela da Receita Federal. E precisa fazer o planejamento, por quê? Você vai subindo, a empresa vai faturando mais. E a tabela não muda. A tabela não tem reajuste há muito tempo. Então, você vai subindo de faturamento e a sua alíquota dentro do Simples Nacional acaba ficando maior do que, por exemplo, no lucro presumido. Sabe? Autopeças, né? No lucro presumido, você pagaria 2,28%, é a alíquota fixa no lucro presumido. No Simples Nacional, ela vai subindo. Então, você tem que olhar
Se você fatura 300 mil, você está numa média de 300 mil, por exemplo, por mês, sua alíquota do comércio está 4,86%. Então, fora, no lucro presumido, estaria 2,28%. Dentro do Simples, o serviço, por exemplo, estaria com 17,51%. Então, assim, no lucro presumido, 16,33%. Então, é muito importante, de 6 em 6 meses, estar analisando. Lógico que tem outros fatores, né? Não é simplesmente, você tem a folha de pagamento, que quando você sai do Simples Nacional, você começa a pagar 27,8% sobre a folha. Então, é um planejamento tributário mesmo, sabe? E de 6 em 6 meses, porque você tem que identificar, qual o melhor momento de eu sair do Simples, porque, como eu falei, né? Tem as alíquotas não subindo, e tem outras opções que te dão legalmente, né? É um regime tributário que está aí para todas as empresas, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, que você pode escolher, é a opção da empresa. Então, a empresa que tem a responsabilidade de estar ali fazendo o planejamento tributário. E ele tem que procurar profissionais no mercado que dão esse respaldo para ele. Ele, pelo menos, sentar com o contador de 6 em 6 meses para olhar os números, quanto que ele está pagando de tributo e quanto que seria em outra tributação. Legal, isso é importantíssimo. Andreica, quero te agradecer imensamente essa sua colaboração. Foi um papo muito breve, mas tem muita oportunidade. Espero que as pessoas gostem muito. É de fundamental importância, que não é só gostar, que você falou. Eles têm que saber e têm que entender. Para ser empresário, você tem que saber e você tem que entender um pouquinho de contabilidade, muito de custo, muito de precificação, muito de faturamento, de todas as variáveis que envolvem isso, né? Deixa uma mensagem para o nosso público aqui e deixa à sua disposição, se você quiser, seu contato, você pode deixar com a gente aqui para você, que as pessoas possam também te conhecer. Acho importante isso. É muito importante que eles tenham alguém que ele possa falar, entender um pouquinho, que possa ajudar eles nesse sentido. Primeira mensagem é que olhe para o seu CPF. Um CPF fraco, um CNPJ fraco, um CPF forte, um CNPJ forte. E você não está trabalhando todo dia só para pagar conta. Você também tem que trabalhar para gozar, para usufruir do seu trabalho, sabe? Então, essa é a minha mensagem e me coloco à disposição. Né? Sou da Resultário Contabilidade, a gente está no Instagram, também posso, né, deixar aí as nossas redes, @Resultare. Tá, no Instagram, temos o nosso site, resultare-es de Espírito Santo.com.br. Também tem meu telefone, posso deixar aí na vinheta aí. Joia, vamos deixar assim o link dos contatos com você, para que você possa ajudar todos que têm interesse nesse sentido, conhecer um pouco mais, entender a sua empresa, saber se está sendo realmente um empresário bem sucedido, porque a gente acaba virando uma roda viva e a gente não percebe, né? Fica no piloto automático ali, a vida vai passando e a gente está no piloto automático, quando vai olhar, não usufruímos, né? Então, a vida também, Deus nos deu a vida para usufruir também. Tá? Me coloco à disposição, é um assunto que eu amo, estou aí 26 anos, não tem como sair, amo falar de cursos, tributos, pode entrar em contato, tá? Será um prazer. Muito obrigado. E seja bem-vindo à Autotec. Sua palestra daqui a pouquinho vai ser um sucesso. Obrigada. Um abraço, querido. Um bom dia. Eu vou dar um bom dia aí, mas você conta. Ficou bom? Acho que ficou bom, né?